A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 6 do quarto trimestre do ano de 2019, que tem por título A Rebeldia de Saul e a Rejeição de Deus. Hoje falaremos sobre a rebeldia do homem e Deus quando rejeita o homem por causa da sua rebeldia. O texto áureo nos diz em 1 Samuel 15, 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A verdade prática, ao cristão nascido de novo, não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. O novo cristão, o cristão nascido de novo, não pode se rebelar contra Deus. Fazendo assim, ele volta à velha natureza, de antes de ter aceitado ao Senhor. Nossa leitura bíblica em classe está em 1 Samuel 15, versículo 17 ao 28. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor, antes voaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destrui totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à tua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor.
Já te rejeitou o Senhor, porque não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. Ressaltando que o crente nascido de novo não cabe praticar o pecado da rebeldia. O orgulho é um fator determinante para o pecado da rebelião. Geralmente, a ausência da humildade, a disponibilidade para o serviço altruísta, leva o ser humano a desenvolver uma personalidade egoísta e orgulhosa. Quando se permite o orgulho dominar o coração, o processo de rebelião está prestes a ser instalado. Cultivar a submissão, a humildade e a obediência é o antídoto necessário para remover o espírito da rebelião. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, como está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. A rebeldia de Saul e sua rejeição por parte de Deus. A Bíblia mostra que há castigo divino para quem trilha o caminho da rebeldia, como está em Números 17, 10. 20, 24 e também em Romanos 10, 21 e 1 Timóteo 1, 9. É isto que estudaremos aqui, sobre a rebeldia. E que Deus abomina e Deus rejeita o rebelde. A rebeldia, o que é ser rebelde? O que é rebeldia? Ela é caracterizada como um ato de resistência. É opor-se a uma autoridade. Por vezes se trata de uma obstinação em excesso. Na Bíblia, há exigências constantes para que o servo de Deus evite a rebelião, quer seja contra Deus, quer seja contra os pais, os líderes e as autoridades. O cristão tem que ser obediente. Não pode se rebelar contra as autoridades, contra o seu Deus, contra os seus pais. Deus abomina, Deus rejeita os rebeldes, aquele que pratica a rebeldia. Rebeldia no Antigo Testamento é uma ênfase ao retorno de um servo de Deus às mais horríveis práticas pecaminosas, incluindo também a adoração a ídolos. Praticá-la é o mesmo que chamar a natureza velha para que reine outra vez. E a ordem de Paulo é que ela não reine. Rebeldia não combina com cristão. Cristão não pode ser rebelde. A Bíblia ensina que ao cristão respeitar todas as autoridades, inclusive os líderes,
patrões no trabalho material, os líderes de igreja, jamais ser insubmisso, rebelar-se contra eles, mas tendo como dever orar por estas autoridades. Entretanto, segundo as Escrituras, o cristão não deve sujeitar-se a uma autoridade quando a prioridade da justiça está em risco e quando há violação aos princípios bíblicos. Está em Atos 5:29. Mesmo assim, o ato de não se submeter ao erro não significa liberdade para usar os ataques com palavras indecorosas, motins e exposições em redes sociais. O Antigo Testamento mostra os 3 amigos de Daniel, que não se sujeitaram à ordem do rei, sendo preparados para serem lançados no fogo. Entretanto, ainda assim, demonstraram respeito para com o monarca, não pronunciando palavras ofensivas, como está em Deuteronômio, capítulo 3, 16 ao 17. O verdadeiro cristão mede bem as palavras, pois sabe que disso depende também a sua vida espiritual, como está em Mateus 12:37. Cristão não vai soltando palavras sem pensar. Não sai ofendendo a todos. Não responde ao mesmo tom de voz quando alguém ofende, né? Quando é ofendido por alguém, o cristão precisa pensar antes de dizer, antes de proferir qualquer palavra, pois isso depende da sua vida espiritual ser vitoriosa. A rebeldia é caracterizada como um ato de resistência. É opor-se a uma autoridade. Por vezes se trata de uma obstinação em excesso. O rei de todos os pecados se chama orgulho. Nenhum outro pecado é maior que o orgulho. Além do orgulho ou presunção, todos os outros vícios, que é embriaguez, que é pecado sexual, cobiça, mau gênio, violência, não passam de insignificâncias comparado à montanha do orgulho. O orgulho é o pecado que transformou Lúcifer em inimigo de Deus. Ele quer ser líder. Lúcifer queria ser acima de Deus. Deixou o orgulho dominar sua vida. Queria ser maior do que Deus. Foi insubmisso à vontade de Deus. Satanás se recusou a submeter-se a Deus. Ele queria ser líder. Satanás decidiu que era melhor reinar do inferno do que servir no céu. O orgulho nos torna independente de Deus. E a independência está diametralmente oposto à adoração. É por isso que devemos nos submeter a Deus e resistir ao diabo. Que nós possamos banir o orgulho de nossas vidas, para que possamos ter uma vida vitoriosa diante de Deus. Ser submisso à vontade de Deus, que Deus se agrada e nos garante vitória. Por ordem expressa de Deus, Samuel ordenou a Saul que matasse os amalequitas. Foi ordem de Deus, porque a medida de seus pecados estava completa. Está em Êxodo
17, versículo 8 ao 13, se vocês quiserem acompanhar. Deuteronômio 25, versículo 17 e 18. Tudo deveria ser destruído e banido, de acordo com a ordem de Deus, pois os amalequitas estavam sob o julgamento divino. Essa ação divina era para evitar que o mal deles se espalhasse cada vez mais. Deus queria cortar o mal pela raiz. Entretanto, nada dos amalequitas deveria ser saqueado ou roubado, pois não tratava-se de uma guerra qualquer. O que não poderia ser queimado, como o ouro, a prata e o ferro, seriam objetos solenes de consagração a Deus. Mas Saul não obedeceu à ordem de Deus. Juntamente com 200.000 homens de 11 tribos e outros 10.000 de Judá, lançou-se à batalha, não destruiu o rebanho do inimigo e ainda preservou a vida do rei Agag. Ao que Saul poupou, não tardaria de lhe atingir. Note que foi uma amalequita que afirmou ter matado Saul, como está em 2 Samuel 1, versículo de 1 ao 10. Quando Deus manda, devemos obedecer. Devemos obedecer, nós cristãos, à vontade de Deus. Ser submisso à vontade de Deus. Deus não tolera o pecado. E dessa forma não poderia deixar que Saul continuasse dirigindo o seu povo. Saul desobedeceu, tinha que pagar pela sua desobediência. Por isso, por meio de Samuel, Deus o rejeitou. Deus rejeitou a Saul pela sua rebeldia, pela sua desobediência. A desobediência, a teimosia e a rebelião do primeiro rei de Israel atraíram a ira de Deus. Deus é amor, porém Deus é justiça. Não vamos brincar com Deus. Vamos levar a sério as coisas de Deus. Não vamos brincar de sermos crentes, de sermos servos cristãos. Deus é amor, porém Deus também é justiça e age na vida do homem. O prazer de Deus não está em sacrifícios, mas na obediência do ser humano à santa e gloriosa palavra. Mais do que um belo sermão ou de grandiosas construções, Deus requer do seu povo a obediência, como está em Salmo 50, versículo 13 e 14. Deus gosta da obediência. Deus quer filhos crentes obedientes. Quando se quebra um dos mandamentos de Deus por desobediência deliberada, quem age assim coloca a sua vontade no lugar da de Deus. Por isso, a rebelião é tão maléfica quanto a adivinhação, pois ela rouba o lugar da glória de Deus. A insolência e a arrogância de Saul revelam a tentativa dele se impor no lugar de Deus. Era como se as regras da guerra fossem dele, esquecendo-se de que Deus não dá sua glória a ninguém.
Glória de Deus pertence somente a Deus. Deus não dá sua glória a ninguém. Como está em Isaías 42, 8. Deus gosta de pessoas de filho obediente. Qual pai, nós sendo matéria, carnais, quem gosta de ter um filho desobediente? Nem nós. Imagine Deus que é puro, Deus que é justo, Deus que não tem pecado. Nós sendo pecadores, sendo falhos, não gostamos da desobediência do filho, não é mesmo? Imagine Deus, que é puro, que é inocente. Deus que é tudo, dono de tudo, do mundo, de nós, de tudo. Deus vai gostar de filho desobediente? E filho desobediente tem que sofrer uma disciplina, não é assim? A rebeldia de Saul era caracterizada pela sua desobediência à ordem divina. Saul desobedeceu a Deus, pagou caro pela desobediência. O preço pagou com a própria vida. Não obedeceu a Deus, matando o inimigo veio e tirou-lhe a vida. Deus ama a obediência. Na obra de Deus é preciso capacidade para esperar. O salmista esperou com paciência, como está em Salmo 40, primeiro. Deus age no momento certo em nosso favor. Esperemos no Senhor, não vamos nos precipitar. Vamos esperar, se temos algum problema a ser resolvido, vamos esperar que Deus resolva no momento dele, no momento certo. Que a vontade de Deus pode não ser a nossa, que a nossa vontade pode não ser a Deus, mas que prevaleça a vontade, a ordem divina. Que Deus sabe tudo que é o melhor para nós. Essa história nos mostra que devemos irrestritamente obedecer aos desígnios de Deus e servi-lo de todo o coração. O Pai deseja que andemos somente num propósito. Um propósito de obedecer a santa e gloriosa palavra, obedecer ao Senhor, deixar que o orgulho saia ou não entre em nossas vidas. Deus ama o filho obediente. Vamos nos esforçar para isso, obedecer a palavra do Senhor. Chegamos à nossa conclusão. O que é ter sucesso no ministério? É ter agenda concorrida? Um estilo de vida confortável? Não. O sucesso do ministério não está somente em ser separado para um cargo, mas sim na obediência completa ao Deus da palavra. Assim, Salomão escreveu: é melhor o fim das coisas do que o seu princípio. Como está em Eclesiastes 7, 8. Que Deus nos ajude a obedecer e a viver para a sua glória. Tudo pela glória de Deus. Que nós possamos ser obedientes. Que Deus muito se agrada e grande será a nossa vitória. Grande vitória será do filho obediente. Rebeldia não dá futuro bom para ninguém. O filho rebelde só tem a perder do pai. Só sabe afastar o pai.
O filho rebelde, o filho de desobediência. Só atrai para si coisas ruins. Inclusive, se distancia do Pai. O Pai que é maravilhoso, que é o Deus que tudo pode, o nosso Deus único. O único Deus que devemos adorar e honrar. Que nosso Senhor Jesus possa nos dar discernimento, nos dar sabedoria e nos fazer cada vez mais obedientes. Porque a obediência vai nos dar vitória, vai nos levar num lugar maravilhoso que é as mansões celestiais. E Deus vai continuar nos amando, nos dando vitória. E nós seremos vitoriosos, filhos de Deus. Que o Senhor abençoe você, abençoe a sua família. E se tiver qualquer pontinha de orgulho, vamos nos desfazer, lutar para que esse orgulho, para que o eu caia sobre terra, que o Senhor venha aparecer em nossas vidas e que o nosso eu caia sobre terra. Fique com Jesus e que Deus possa abençoar cada um.